Olá a todos, hoje é dia 27 de janeiro de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui para comentar as principais notícias da semana. Eu queria começar com uma notícia importante, mas que foi dado pouco destaque na mídia, tá? Que é exatamente a delação do Palocci. Tá? O Palocci fez um acordo de delação premiada e ele está efetivamente entregando aí os esquemas de propina no período do governo Lula e Dilma, tá certo? E eu queria apontar alguns elementos aqui que ele citou da sua delação, que são muito interessantes para a gente ver o tamanho do esquema de corrupção montado pelo PT e seus aliados durante os últimos 13 anos, né? O governo Lula, Dilma e também um pouquinho do Temer, que o Temer está envolvido também, tá? Então, o que o Palocci estava dizendo? Vou citar alguns pontos que eu considerei os mais importantes, né? Palocci diz o seguinte: 90% das medidas provisórias, né, no governo Lula e Dilma tinham propina envolvida, tá? Então, o que é a medida provisória? É uma lei que o governo apresenta, ela passa a valer imediatamente, mas ela tem um prazo de validade, ou seja, ela depende do Congresso Nacional para que sua validade continue. Só que qual que é a questão? Ela tem aplicação imediata, então ela se demorar muito para o Congresso Nacional aprovar ou não, ela perde validade. Mas há sempre uma pressão aí para que o Congresso aprove. E, em geral, ele aprovou todas as medidas provisórias do governo. E segundo o Palocci, 90% delas tinha esquema de propina envolvido. Por quê? Era uma ação que beneficiava um setor da indústria, uma área econômica, qualquer coisa assim, e em troca havia já articulado uma certa propina. E como é que funcionava isso? Bom, olha, nas eleições você vai me dar tanto de dinheiro, você vai contribuir para a minha campanha e coisas do gênero, né? Segundo ponto, né? Olha só o que o Palocci diz. A maior parte das doações oficiais de campanha das eleições, tanto do Lula, da reeleição, da eleição da Dilma, da reeleição, ou mesmo eleições para governador, eleições para prefeito do país, tinham já embutido ali o esquema de propina, ou seja, é aquela história. Eu lanço uma MP, uma medida provisória, que vai favorecer um certo setor da economia, por exemplo, as montadoras. Estou dizendo que as montadoras davam propinas, estou dando um exemplo. E na eleição seguinte, ia lá a empresa que foi beneficiada daquela propina e fazia uma doação de campanha. A doação oficial, está lá registrada, bonitinho, só que ela é um pagamento de uma propina, de um benefício anterior, certo? Envolvimento do Temer, né? Temer, Eduardo Cunha e amigos. A partir de 2008, o PMDB começou a ter influência na Petrobras, ele conseguiu colocar seus agentes lá. E segundo a delação do Palocci, o Temer e o Eduardo Cunha chegaram a superfaturar um contrato em 800 milhões de dólares, tá? Ou seja, superfaturamento, já está embutido ali a propina para eles. Então o PMDB aí também começou a já pegar uma fatia das propinas. Isso é importante porque mostra claramente que o Ministério Público, a Operação Lava Jato, não está preocupado somente com o PT, e sim com o esquema de corrupção total, envolvendo inclusive outros partidos. 2010, Lula e Dilma haviam acertado propinas com construtoras, com empresas, por meio da construção de sondas, né? Então a Petrobras fazia uma encomenda para uma empresa para a produção de sondas, né, que iriam funcionar ali na prospecção de petróleo, e nesse esquema já estava envolvido, né, nessa solicitação de sondas já tinha embutido aí um esquema de propinas, né? Outra denúncia importante do Palocci, uma declaração importante que ele fez. Ele diz o seguinte: 3% dos contratos de publicidade da Petrobras, e basta a gente acompanhar aí na imprensa que a Petrobras faz muita campanha, tá? 3% dos contratos de publicidade iam para o PT.
Tá? Então, o envolvimento direto de um esquema de corrupção da Petrobras para o Partido dos Trabalhadores, já definido. Então, todos os contratos de publicidade da Petrobras, 3% ia para o caixa do PT. Para quê? Para manter a máquina, para eleger vereador, prefeito, etc, etc. Tá? Envolvimento, isso aqui é importante, tá? Que para você ver como os tentáculos não se resumiam somente à Petrobras, mas eram muito maiores. Envolvimento do jornalista, isso Palocci declarando. O jornalista nega, né? Mas enfim. Envolvimento do jornalista Roberto Dávila no esquema de corrupção de arrecadação de dinheiro para o filme Lula, o Filho do Brasil, que é um filme autobiográfico, na verdade um filme de exaltação do Lula. Então, ali, se você for pegar ali, você tem um monte de esquema de pressão e de corrupção na hora. Eu te cedo um contrato aqui e você dá uma grana para fazer o filme. Né? Então era isso que estava envolvido. E esse jornalista Roberto Dávila, segundo o Palocci, ele tem uma empresa, né? O Roberto Dávila tem uma empresa e funcionava como uma espécie de intermediário entre essas empresas e a arrecadação do filme. Então era o Roberto Dávila que fazia essa intermediação e é claro que ele ficou com algum. Tá certo? Então, a delação do Palocci, ela é importante, ele fazia parte do esquema, ele tem muita informação, só falta o Palocci liberar o esquema com o sistema financeiro. O Palocci sabe muita coisa e ele precisa dizer o que ele sabe, ok? Bom, continuando aqui, ainda sobre a crise do governo Maduro, então uma série de países, né, todas as democracias importantes do mundo praticamente já declararam o apoio ao presidente da Assembleia Legislativa da Venezuela em oposição ao Maduro. Tá? Então, a Alemanha já deu um ultimato, a França também, a Inglaterra, a Espanha. Então a coisa está ficando muito complicada. O adido militar da Venezuela nos Estados Unidos já declarou o apoio ao presidente da Assembleia Nacional Venezuelana em oposição ao Maduro. Então o Maduro começa a se isolar. Quem é que está apoiando o Maduro ainda? Vamos lá, né? China, Cuba, Rússia, Bolívia e até o grupo terrorista Hezbollah declarou apoio a Maduro. Ele está cercado do que tem de pior no mundo, né? Com um detalhe importante, viu? Aparentemente teve uma notícia que o Putin, né, presidente da Rússia, enviou um grupo de paramilitares, de mercenários, na verdade, parece que 40 mercenários, para fazer a segurança do Maduro. O que isso significa? Primeiro, uma tremenda... É um absurdo, né? Reclamam que o Brasil está interferindo na Venezuela. O Putin está interferindo diretamente, né? Mandando mercenários para fazer a segurança do Maduro. Mas o mais importante disso é que isso expressa o isolamento do Maduro. Ele já não consegue mais confiar na segurança que as Forças Armadas fazem dele. Tá? Então, de fato, o Maduro começa a ficar isolado e o seu governo já acabou. Né? O que precisa fazer é ele sair. Existem aí discussões, se abrem um corredor para ele poder ir embora, né? Porque ele precisa sair da Venezuela. Ele não pode ficar, porque se ele fica... primeiro que ele precisa ser punido. Segundo que ele não vai sair tranquilamente. Ele não vai renunciar, agora entra o outro aí. Não, ele não vai fazer isso. Tá? Mas ele tem que sentir o isolamento e fugir. Vai fugir para Cuba, vai fugir para a Coreia do Norte, talvez para a Rússia, para algum país que lhe dê guarida, mas o governo do Maduro efetivamente acabou. Tá? Só precisa agora que ele saia efetivamente e que a Venezuela chame novas eleições para voltar à sua normalidade constitucional. Ok? É isso. Outra notícia importante aqui, né? Ela é importante não pelo fato em si, mas pela repercussão e talvez o que tenha por trás. Que foi a renúncia, ainda não renúncia formalizada, precisamos ver se ele vai fazer isso mesmo, mas o deputado reeleito, né, para o seu terceiro mandato, o deputado Jean Willis, deputado pelo Rio de Janeiro, do PSOL, declarou que não vai assumir o mandato. Né? Ele estava de férias na Europa, parece que na Espanha, não sei exatamente onde, mas que ele não vai assumir o mandato, que ele iria renunciar. Né? E na sua vaga
vai assumir um outro deputado, Davi Miranda, o nome é vereador no Rio de Janeiro atualmente, e é suplente de deputado, então assumiria a vaga do Jean Willis. Bom, qual é o argumento do Jean Willis para a renúncia? De que ele já vem sofrendo há muito tempo ameaças de morte, que isso ficou insustentável, que ele perdeu a sua vida privada, a sua vida particular, e que ele se sente desprestigiado. Ele acusa o Estado, principalmente o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, de não se preocuparem com as ameaças que ele vem sofrendo. Tá certo? Bom, algumas questões que a gente precisa abordar. Primeiro é o seguinte: entrou na política, você se transforma numa figura pública. Efetivamente você perde a privacidade, não tem jeito. Você quer privacidade? Não entre na vida pública. Vai cuidar da vida, sem nenhum problema. A grande maioria da população age dessa maneira. Ninguém vai se preocupar com você. Você vai fazer o que você quiser. Agora, você entrou na política, você se transformou em figura pública, não tem como. Então você vai ser reconhecido em um restaurante, você vai ser interpelado no aeroporto. A vida é assim. Se você não quer isso, não se transforme, não se eleja, não se candidate, tá? Mas ele resolveu fazer isso, então você perde a vida pública. Isso é um fato. Tem gente que lida melhor com isso, tem gente que lida pior com isso. Outra coisa, o Jean Willis sempre se caracterizou como um deputado que gostava de polêmica, tá? Porque o problema não é o que ele defende. Ele foi eleito como deputado da questão LGBT e tudo mais. O problema não é a pauta que ele defende, é como fazer isso. E o Jean Willis sempre gostou de holofotes, né? E sempre foi um deputado que se caracterizou pelo desrespeito aos outros deputados. Dois exemplos, né? Primeiro, a cusparada que ele tentou dar no então deputado, hoje presidente, Jair Bolsonaro. Ele pode discordar do Bolsonaro, ele pode discutir, pode debater, mas não se cospe em alguém, tá certo? Segundo, numa das comissões que estavam discutindo, eu não lembro exatamente o tema, quando o Bolsonaro foi falar, ele simplesmente se retira do plenário, né, desprezando o deputado. Então ele sempre agiu assim. Você pode concordar ou não com o Jean Willis, isso não é um problema, você pode concordar ou não com o Bolsonaro, isso é secundário. Mas ele sempre agiu de maneira polêmica, achando que a gritaria, a imposição, o gestual, né, aquela cena dele na votação do impeachment, né, que os deputados tinham que ir pessoalmente lá declarar o seu voto, ele com aquele chape vermelho, fazendo aquela pose. Ele gosta disso, ele gosta das câmeras, ele sabia que estaria sendo filmado ali. Então, bobagem, tá? Agora, a parte séria é que efetivamente nós não podemos concordar com ameaças de morte. Né? Ameaça de morte é um negócio sério que precisa ser condenado e precisa ser investigado. Agora, não procede, é uma inverdade, para não dizer uma mentira, que a Polícia Federal e que o Estado, o Ministério da Justiça, não estavam tomando providências. Em 2017, a Polícia Federal abriu 5 inquéritos para investigar as denúncias que o Jean Willis fez. Então o Jean Willis recebeu as ameaças, fez o correto, né, que é fazer chegar essa denúncia à Polícia Federal. A Polícia Federal tanto levou a sério que abriu 5 inquéritos. Mais do que isso, num dos inquéritos, a Polícia Federal descobriu o autor, e esse autor está preso e foi condenado. Vou pegar os dados aqui, tá? O identificado, Marcelo Vale Siqueira Melo, é o nome do cidadão. Ele era ligado, ele usava um pseudônimo, mas a Polícia Federal descobriu o nome correto. A Polícia Federal investigou, fez a sua ação. A Polícia Federal descobriu que ele fazia parte de um grupo chamado Homens Sanctus, né? Mas assim, ele é um canalha, porque ele foi condenado, olha só o nível, ele foi condenado a mais de 41 anos de prisão. Tá? E quais os crimes? Associação criminosa, racismo, coação, incitação ao cometimento de crimes, terrorismo cometidos na internet e pedofilia. O cara é um canalha. Mas a Polícia Federal investigou, ela recebeu a denúncia do Jean Willis, fez a investigação. Então não existe omissão, isso é uma falsidade que o Jean Willis está dizendo para se colocar como vítima. Tá certo? Nós não podemos, em hipótese alguma, concordar com qualquer ameaça a qualquer
figura pública, parlamentar, qualquer cidadão, né? Mas um parlamentar, que é um representante do povo, não pode efetivamente sofrer ameaças. Então, nesse aspecto, é absolutamente condenável. Agora, não é verdade, porque ele diz, olha, somente o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que se sensibilizou com a minha situação e colocou seguranças para mim. Primeiro que isso é uma obrigação do Rodrigo Maia. A Câmara dos Deputados tem uma polícia legislativa para cuidar do ambiente parlamentar, mas também para dar segurança para o deputado. Então não fazia sentido, já que ele tinha a segurança da Polícia Legislativa, que a Polícia Federal também fosse fazer a segurança dele. Não faz sentido. Mas a Polícia Federal investigou e puniu, pelo menos em um dos inquéritos, o responsável. E daí está investigando os outros. Tá certo? Então, cuidado com esse vitimismo do Jean Willis. Ele tem uma certa razão, porque não se pode punir, não se pode ameaçar parlamentares. Isso de fato atenta contra a democracia. Por outro lado, ele não pode dizer que o Estado não estava tomando providências. Tanto estava que investigou, identificou, puniu um das pessoas que ameaçavam e desmantelou o grupo, tá certo? Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Aparentemente, existe essa versão que está circulando aí na internet, a gente tem que comentar. Isso foi uma estratégia política para ele se colocar como vítima, e ele vai para a Europa, onde ele já está na Europa, ele vai ficar por lá, na verdade agindo, divulgando notícias contra o Brasil. Então a função dele vai ser tentar desmoralizar o governo brasileiro e o Brasil como um todo. Isso, se ele fizer, é muito ruim, tá certo? Mas enfim, vamos acompanhar. Por fim, há evidentemente a notícia terrível dessa semana, Mais uma vez, eu vou repetir, mais uma vez, uma barragem de resíduos de mineração se rompeu. Primeira, 3 anos atrás, em Mariana, também em Minas Gerais, uma barragem administrada por uma empresa onde a Vale do Rio Doce ela era sócia, era uma empresa que a Vale do Rio Doce tinha uma associação com uma empresa holandesa, então eles criaram uma empresa para fazer mineração no Brasil. A barragem se rompeu, causando uma tragédia ambiental, morrendo pessoas, etc. Essa semana, em Brumadinho, mais uma barragem da Vale se rompeu. Tá? E esse foi mais grave porque o nível de mortes é muito maior, ele pode passar de 300 pessoas, além do impacto ambiental, certamente. Tá? Por que isso é grave? Porque a Vale do Rio Doce não tem tomado providências. Tá? A Vale do Rio Doce está mentindo para o Brasil desde 2015, dizendo que mas nós fizemos a verificação. Não está fazendo de maneira correta. Vejam, basta perguntar para qualquer engenheiro, para qualquer pessoa especializada. Seja um prédio, uma construção, um viaduto, como aconteceu em São Paulo, ou uma barragem, esse tipo de acidente, eles não ocorrem de uma hora para outra, eles dão indícios. Tá? Então, certamente, se houvesse um sistema de verificação dos viadutos, do estado de conservação dos viadutos em São Paulo, o viaduto ali que fica, quem mora em São Paulo sabe, na Marginal Pinheiros ali não teria cedido. Tá? Se houvesse... Por quê? Porque você tem indícios antes. A mesma coisa acontece nas barragens. As barragens, a não ser que houvesse um terremoto muito forte, as barragens elas não rompem de uma hora para outra. Elas dão indícios que a situação está crítica. E que, portanto, você tem que tomar providências. Tá? Então, é preciso agir de maneira dura contra a Vale do Rio Doce. Tá? O presidente da Vale deu declarações, todas as declarações protocolares, genéricas, que está tomando providência nenhuma. A Vale do Rio Doce até agora está enrolando as vítimas de Mariana. Por que ele enrola? Porque ele vai postergando as indenizações na justiça, as pessoas ficam desesperadas, acabam aceitando acordos. Esses acordos são bem menores do que elas realmente merecem, e a Vale do Rio Doce vai enrolando e não vai pagando o que deve. Tá certo?
A mesma coisa a Vale vai querer fazer agora. Não podemos aceitar. A Vale está brincando com o Brasil. A Vale é uma empresa que domina o mercado mundial de minério de ferro. Ela determina preço. Ela é a maior mineradora do mundo, né, na área de minério de ferro. E ela não pode agir no Brasil como tem agido. Tem que ter uma ação dura. Tá certo? Agora, a responsabilidade disso é do Estado. Então, saiu notícia aí que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não aprovou uma lei que endurecia a fiscalização, deixando a fiscalização mais frouxa. Né? E qual que é o problema? Por quê? O Estado não tem condição de fiscalizar todas as barragens, ele não tem gente para isso. Então ele estabelece normas rebaixadas, e a Vale, que é a responsável pela própria fiscalização dela mesma. Não faz sentido alguém se autofiscalizar. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Tá? Então precisa ser um terceiro que vai fiscalizar, não você mesmo. Você nunca vai dizer que você tem que fazer algo porque você não está agindo de acordo com a lei. Tá? Então há uma omissão do Estado claramente, tá? Principalmente do governo anterior de Minas Gerais e da Assembleia Legislativa. Tem vídeo aí mostrando a comissão que foi criada para a questão da mineração, porque Minas Gerais, isso é uma questão do Estado, né? É um dos estados que a Vale está mais presente, e simplesmente a comissão não aprovou o projeto substitutivo que endurecia a fiscalização, endurecia as regras de concessão de licença para a Vale poder operar. Então há uma atitude canalha da Vale do Rio Doce, é preciso dizer isso claramente. Tá? Há uma omissão da Vale do Rio Doce, mas também houve omissão dos governos anteriores. Tá? Minas Gerais, Assembleia Legislativa, o governo do PT de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa de Minas e também da Dilma Rousseff. Porque não vamos esquecer, a Dilma Rousseff era governo quando teve o problema de Mariana. E ela não tomou nenhuma providência clara em relação a isso. Vai ser muito difícil que a Vale seja punida de maneira enérgica, porque a legislação é frouxa nesse aspecto. Tá? Então, o ponto que a gente pode chamar de positivo dentro dessa tragédia foi a ação, pronta ação, tanto do governo federal, do presidente Bolsonaro, como do governador Zema, de Minas Gerais. Tá? Eles prontamente foram ao local, construíram os chamados gabinetes de crise, né, que você reúne uma equipe aí para dar suporte às pessoas. O governo do Bolsonaro deslocou o exército para ajudar ali. Né? O ministro Sérgio Moro deslocou bombeiros da Força de Segurança Nacional, né, da Força Nacional para a região de Brumadinho, né, em Minas Gerais. O governo do Zema já foi para a região, já construiu lá o seu gabinete de crise para dar suporte à população, porque neste momento, o que você tem que fazer? Né? Nos primeiros momentos do rompimento da barragem, é buscar salvar o máximo de pessoas possíveis. Tá certo? Então, os governos, tanto federal como estadual, agiram de maneira correta. Gostaria de registrar a ação do governo de Israel, que prontamente se colocou à disposição do governo federal equipamentos que Israel tem, que são mais eficientes, que o Brasil não tem, equipamentos tecnológicos de busca de eventuais sobreviventes em catástrofes. Né? Então esse material deve estar chegando hoje, no mais tardar. Então há uma operação rápida, que isso é importante, a eficiência, a rapidez é muito importante nesses momentos para tentar salvar o máximo de pessoas possíveis. Infelizmente, é preciso dizer, claro, que o número de mortos será muito grande. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Para vocês verem a irresponsabilidade da Vale do Rio Doce. Irresponsabilidade. A canalice da Vale do Rio Doce. As primeiras vítimas do rompimento da barragem foram os próprios funcionários que trabalhavam na empresa. E por que isso? Eles estavam almoçando, estavam num restaurante. Então a barragem cobriu primeiramente esse restaurante. Ora, se a barragem cobriu o restaurante, significa o seguinte, que a parte administrativa
da Vale do Rio Doce, da mineradora Vale do Rio Doce, ficava abaixo da barragem. Ou seja, ficava no caminho de um eventual rompimento da barragem. Você vê a irresponsabilidade. A Vale do Rio Doce estava colocando em risco os seus funcionários permanentemente. Tá certo? Por isso que eu digo que a Vale do Rio Doce vai ser punida exemplarmente. Tá? Com prisão. É o que disse a deputada Janaína, deputada estadual. Se não começar a prender essas pessoas, a impunidade vai continuar a levar a que novas barragens sejam rompidas e que causem novos estragos e que novas pessoas morram. Porque de 3 anos para cá, a Vale não fez nada. Do incidente, né, da tragédia de Mariana, para hoje não aconteceu nada. A Vale continua agindo da mesma maneira. E vai continuar agindo da mesma maneira porque se vê favorecida pela impunidade. Tá certo? Para terminar, os meus mais sincero apoio às famílias das vítimas, né, minhas condolências. Né, o momento é difícil, mas eu, assim como toda a população brasileira, nos colocamos aí em solidariedade às vítimas, né, e aos familiares dessas vítimas que, em casos como esse, às vezes sequer vão conseguir ter o corpo da vítima para enterrar. Tá? Então, meus mais profundos e sinceros votos aí de solidariedade às vítimas e às famílias dos familiares. Ok? Bom, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.